Olá, Léo Saldanha da Fox, para uma conversa muito especial aqui com fotógrafas que são reconhecidas no mercado pela história que elas construíram na fotografia de recém-nascidos no Brasil, fotografia newborn, e é uma honra e um prazer poder conversar sobre esse assunto de uma década, né, de construção desse mercado e de um trabalho tão sério em várias frentes. Eu estou aqui com a Simone Silvério, a Carla Durante, Daniela Margotto, a Laura Zueter, a Sinara Piccolo, para falar desse assunto, desses 10 anos e de muitas outras coisas, né? Acho que tudo que está acontecendo também, a gente vai acabar entrando nisso. E obrigado, de verdade, por a gente poder fazer essa conversa, meninas. Obrigada, Léo. Eu que agradeço, Léo. É uma honra, né? É um prazer o convite. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade. Muito bacana. A história do newborn se entrelaça com a história da Fox, né? Então a gente tem uma ligação muito grande, a participação que a Fox teve nesse mercado newborn, né? Desde o começo foi muito importante. Então acho que tem tudo a ver mesmo a gente bater esse papo hoje. Foi legal ver, né, como cresceu, como começou a acontecer a fotografia newborn, como os eventos, né, as feiras e os congressos foram super importantes para dar esse caráter de seriedade para o mercado, né, assim, para o mercado dentro da fotografia, porque as mamães já estavam gostando, mas elas ainda não conheciam muito, e a gente foi conquistando o mercado como algo bem profissional, que no começo a gente até pensou, será que vai ser ou não? E a gente está aí, né, 10 anos para contar essa história. Carlinha fez um comentário aí que no começo a gente pensou na questão de ser profissional e tal, e eu me lembro que desde as primeiras conversas que a gente teve, a gente falava que a gente queria que a fotografia no Brasil tivesse o mesmo nível que tinha nos Estados Unidos, que fosse uma coisa... Lembra como era um sonho, né? Lembra? E eu acho que já faz alguns anos que a gente não só atingiu essa mesma categoria, essa mesma qualidade, como eu acho que a gente até passou, porque a gente passou a ter muitos profissionais com muita qualidade, muitos fornecedores de props. O mercado de fornecedores de props é uma coisa... As gringas vêm para cá e ficam encantadas. Elas vão nas nossas feirinhas e querem comprar tudo. Além do que para elas é mais barato aqui, né? Mas elas ficam muito encantadas. A gente tem fornecedores incríveis de props, de roupinhas, de materiais, né? Então, realmente, importante a gente lembrar o quanto foi difícil no começo, tanto para a gente desenvolver as técnicas, quanto para desenvolver os próprios, porque a gente não tinha esse mercado formado. Então, as nossas reuniões e como a gente ia desenvolver essas técnicas para conseguir chegar nessa qualidade. Então, nesse começo, foi muito difícil. A gente não tinha acesso aos cursos internacionais aqui no Brasil ainda. A gente ainda estava em formação. Os próprios, eu lembro de importar... alguns da Austrália, outros dos Estados Unidos, aí tinha que pagar imposto, era muito caro, os flocates, os ninhos, etc. E então tornava tudo mais difícil, a gente esperava chegar, e a gente tinha as reuniões entre a gente, né? A gente começou a se reunir há 10 anos atrás, que foi quando a gente formou a ideia de formar a BFRN, que, né, foi super importante para ter o mercado andando numa direção bacana em relação à segurança. Então, acho que esse desbravar, esse desafio muito grande que a gente tinha, né, há 10 anos atrás, e mesmo a gente conversando, né, para quem a gente trazia para cá, e acho que a primeira que a Fox trouxe foi a Kelly Brown, depois vieram muitas outras profissionais muito bacanas também. E a gente começou a ver como elas faziam. Sabe uma coisa que é legal, Dani? Só colocar uma coisa antes da gente continuar nisso. Desculpa, Carla, te cortar, mas quando a gente falou que começou e que a nossa história está muito ligada à Fox, na hora me veio uma imagem de quando a gente se conheceu, nós aqui, esse grupo, que foi exatamente numa feira fotografar, em 2012.
Então, foi durante a feira que a gente se conheceu. Então, eu só queria dizer isso, que a nossa história, a história da fotografia newborn, a história da BFRN, que começou com a gente, com esse grupo aqui, e com a Aileen, a Julie e a Mariana Bontempo, que não estão aqui, mas nós fundamos a BFRN, a gente se conheceu na Feira Fotografar. Então, olha como a história está super conectada, né? E desde então a gente passou a ter encontros e tal, e começamos a amadurecer essa ideia de criar uma associação, algo que unisse os profissionais, que desse esse caráter profissional, né, para a profissão que estava começando. Então, a gente é um cordão umbilical quase. Eu até tinha separado. A outra coisa só que eu ia comentar rapidinho, em cima do que a Simone falou, essa semana uma amiga minha, fotógrafa em Nova York, uma brasileira que mora lá, me manda uma mensagem assim: Laura, me indica alguns fornecedores de props aí, que eu vou aproveitar esse dólar baixo e comprar umas coisas que eu estou precisando aí no Brasil. Então, você vê. Então, eu ia falar isso porque, assim, a gente entrou com um novo vocabulário, né? Newborn, props, reps, né? Flocati, isso daí é um novo vocabulário que passou a existir no meio da fotografia, nem a gente conhecia, e que se tornou universal. Eu me lembro direitinho de uma das primeiras reuniões da formação da BFRN, a gente ficou discutindo se a gente ia chamar isso de newborn ou de foto de recém-nascidos. E como a gente chegou à conclusão de que a gente não estava inventando a roda, a fotografia já existia, então tinha que estar dentro desse contexto internacional, porque, como a Si falou bem, a gente tinha esse sonho de chegar lá nos níveis delas. Legal, né, que a gente chegou, né, Si? E passou, né? Sim. Legal. Eu ia só comentar que eu não sei, lá, eu acho que a minha memória difere um pouco da sua. Eu não consigo lembrar da gente se conhecer. Eu conheci vocês em 2011. É por isso que a gente fez a primeira reunião no meu estúdio. A gente se conheceu. Primeiro foi não, mas foi em 2012, gente. 11, Lau, por causa dos alunos da Dani, mas depois a gente se encontrou em todas as outras feiras. Sim, mas a primeira reunião foi lá no meu estúdio. E a gente não se conhecia através de grupo de Facebook da Dani Hamilton, que a gente tinha sido alunas dela. E depois a gente se encontrou nas Fotografar em todas, né? A gente ia em todas. Eu peguei aqui, enquanto vocês falavam, eu peguei aqui uma foto nossa, justamente dessa época aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Espera aí. Eu estou com ela aqui na tela. É só compartilhar só compartilhar que aparece. Eu tenho uma memória para datas, porque, assim, em 2011 foi o ano que eu, na verdade, descobri a fotografia newborn em 2010, quando a revista Fotografe Melhor chegou na minha casa com a capa, com um bebezinho na capa, né, numa pose, numa cestinha. Eu nunca tinha visto aquilo e eu fiquei encantada. E eu ainda trabalhava na agência e eu nunca imaginei em viver disso, em trabalhar com isso. Mas aquela foto falou muito forte comigo, me marcou muito, porque eu falei: gente, como assim que alguém consegue botar um bebê dormindo dentro de uma cesta desse jeito, né? E aí eu me interessei pelo assunto, liguei na hora na escola que trouxe a Danielle Hamilton, e aquela foto tinha sido feita no primeiro curso dela no Brasil, em dezembro de 2010. Aí eu falei assim, era o IF na época, eu liguei e falei com a secretária, falei: olha, me inscreve aí no próximo, porque eu preciso fazer isso. Porque eu fiquei, assim, encantada com aquilo. Aí ela falou: não sei quando vai ser o próximo, porque ela mora na Austrália, eu não sei quando ela vai voltar. Aí eu falei: não importa, você me inscreve, um dia ela volta, eu vou fazer. E continuei minha vida. Só que nisso eu comecei a pesquisar tudo sobre fotografia de bebês. Na verdade, eu nem pesquisava de recém-nascidos. Pesquisava sobre bebês, famílias, e vi que era um campo, é legal fazer...
É legal fazer um adendo, porque assim, só para o pessoal que não sabe, a Daniele Hamilton, ela foi o primeiro workshop de fotografia newborn do Brasil, é uma brasileira que mora na Austrália. E ela mesma se admirou que não existia ainda essa fotografia, porque ela veio para passar férias aqui e convidaram ela para fazer a capa de um anuário de bebês. E ela achou estranho que no Brasil não havia fotógrafas newborn. E aí surgiu todo esse curso. É legal a Laura falar, esse curso que ela viu, eu estava nesse workshop. E eu também levei um ano. Eu fiz o workshop, mas eu não trabalhei. Eu levei um ano para decidir se eu ia sair da minha área ou não, dar esse pulo. Então, foi no ano seguinte que realmente a gente se encontrou. Mas que a gente realmente se encontrava nas feiras, como a Dani falou. Eu lembro de eu sentar do lado da Laura para ver palestra lá, né, Laura? E a gente se falar. Eu acho que daí que vem essa memória. Na verdade, eu fui a segunda turma, né? Acho que na verdade, eu fui a segunda turma, foi em junho de 2011. Mostra nossa foto, sim. Oi? Olha aí. A gente não coloca vai... a minha tela grande. Vocês vão ver, peraí. Aqui. Vocês estão vendo o meu computador ou só a minha imagem? Eu estou vendo só a imagem. Então, você. E agora? Meu computador, né? Agora foi. Computador. Que legal. Que legal. Então, eu lembro dessa foto. Foi a primeira foto oficial, né? Eu lembro dessa foto. Essa aqui foi na verdade, a gente combinou de ir com essa roupa, tarará, e fizemos. Mas foi nessa época, Muito olha a bom. diferença. Foi nessa época. Eu me lembro... parecia uma adolescente, gente, olha aí. Mas eu era uma adolescente. Foto histórica, muito legal, bacana, né? De fundação de algo importantíssimo para o mercado. Eu estava ouvindo aqui, assim, na verdade, a BFRN está conectada com os eventos, né? Disso, né? Desses encontros, e aí vocês começam no workshop da Daniele, o IEF e o New Board Photo Conference foi super importante para esse processo também, né? Aí começou a ter aí a Fotógrafo Melhor, os eventos, a Fotografar também veio nisso, e aí surge uma indústria voltada para esse mercado como a gente tem agora. Agora salta 10 anos. A gente está agora nesse momento. Tem gente entrando na fotografia newborn ou fotografia de família nesse momento. Como é que vocês avaliam tudo o que aconteceu e com essa situação que a gente está agora? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente entrou, você tem o ônus e o bônus, né? A gente entrou, a gente tinha um mercado inteiro pela frente e foi uma coisa desafiadora de dizer, puxa, a gente vai desbravar o mercado, mas ao mesmo tempo a gente tem que construir todo esse conhecimento em volta desse assunto, né? Do que a gente tem que levar isso aos pais, porque embora eles desejem, a partir do momento que eles veem as fotos, eles desejam aquilo, eles não sabiam como funcionava. Enfim, teve todo um processo para isso ser hoje um artigo de primeira necessidade, entre aspas, mas que quase faz parte já do enxoval. Eles tinham receio, né, Lau? Esse desejo. A gente tinha que fazer esse trabalho de convencer que eles fossem ao estúdio. Hoje em dia isso já é mais fácil. Ao mesmo tempo, não tinha ninguém fazendo. Agora, hoje quem entra já não tem essa dificuldade, né? O mercado já existe. As pessoas querem e tem um mercado enorme, né, para fotografia de família. Porque quem tem um bebezinho pequeno, em geral, não quer se deslocar mais do que... quer ir perto de casa. Na verdade, antes, eu vejo até pelo início, as pessoas vinham até nós de Campinas, vinham de Jundiaí, de todo esse interior próximo de São Paulo, de Sorocaba. Hoje em dia, elas até vêm, mas é muito menos do que era antes. Porque agora já tem. Porque agora cada cidade do interior tem a sua... Quem entra hoje não tem que destravar o mercado, já tem todas as informações, cursos, etc. Mas, por outro lado, tem muitos fotógrafos, muitos concorrentes. A gente não tinha. Eu lembro de não ter horário para atender, porque era lotado, era gestante newborn, e eram todos os dias, de manhã, de tarde, e assim, a gente surfou numa onda muito boa, e então, isso que você está falando,
eu concordo totalmente. Então, a gente teve que uma dificuldade de desbravar, tal, e por outro lado, tinham poucas pessoas, né? E hoje em dia o mercado está lotado de fotógrafos de recém-nascidos e tem esse lado que é muito mais fácil de você entrar, de você aprender, curso online, curso presencial, etc. Mas eu notei que agora na pandemia os pais, os ensaios de grávida, eu não notei isso não, eu acho que eles continuam acontecendo, mas o de recém-nascidos eu achei que diminuiu. Então, eu acho que tem um receio da mãe tirar agora durante esse período de pandemia. Sim, e as grávidas estão deixando... Antes da gente falar da questão da pandemia, eu ia só comentar do que a Dani estava falando, né, de que, de fato, a gente tinha menos concorrentes e etc. Hoje está muito mais fácil de entrar, está mais fácil de aprender e etc. Só que fazer a fotografia newborn, fotografar o recém-nascido, continua sendo difícil. Não mudou nada. E tem muita gente que desiste. Outro dia o ano passado, antes de começar isso tudo, eu fiz uma estatística de quantas das minhas alunas que trabalharam com isso, que montaram, que tentaram, que entraram, algumas que chegaram mesmo a montar estúdio, saíram. E eu cheguei à conclusão que foi mais da metade. Só as pessoas que começaram com a gente, a maioria desistiu. Então assim, eu acho que o fato da gente eu acho que a gente teve um papel muito importante de desenvolver esse mercado. A gente deu muita aula, a gente treinou muita gente. Eu fiz o curso da Educar, que teve uma abrangência absurda. Eu me lembro que os números eram muito grandes. Depois a Laura fez o online também lá na Foto, né? O meu da Educar também tem um deles que é recém-nascido. Nós temos. E a gente deu muitos workshops, a gente deu muitas palestras, tivemos os concursos e tal. Então, nós, de uma maneira ativa, eu acho, ajudamos a desenvolver o mercado. E isso é uma roda, é um movimento que se autoalimenta, porque quanto mais fotógrafos de newborn, mais clientes, e aí o público passou a ter mais contato, a saber mais também da fotografia. Então, aumentou o número de profissionais, mas também aumentou a demanda, aumentou a oferta de props e de coisas, né, para todo mundo. E eu acho que esse mecanismo foi se ajustando, ele foi se autoajustando, e eu acho que a gente chegou, na minha visão, assim, em 2015, eu acho que a gente já estava muito pleno. 2016, eu achei que foi o primeiro grande baque na fotografia de recém-nascidos, porque em 2016 eu senti que as mães adiaram os projetos de engravidar por conta do Zika vírus, que hoje está esquecido, ninguém pensa, ninguém fala mais nisso, mas na época era uma coisa que ninguém conhecia, ninguém sabia, começaram a nascer os bebês com doenças, com microcefalia e etc. E as mães, eu tive muitas clientes, inclusive minha sobrinha, que estava querendo engravidar naquele ano e que falou, não, eu vou esperar, porque eu não sei o que é isso. A gente não sabia se o Zika vírus estava aqui em São Paulo, se era só no Nordeste, etc. E eu não sei se vocês sentiram isso, mas dentro da minha clientela, eu passei a ter muito menos bebês. Então, eu acho que essa foi o primeiro baque assim, que a gente sentiu. E depois voltou, né? Uma coisa que é legal falar, que assim, realmente, só para voltar um pouquinho, para depois a gente continuar, no começo, eu lembro quando eu fiz o workshop, nem eu achava que era com um bebê tão novinho que a gente fazia as fotos, porque eu fotografava bebê com 5 meses, essas coisas. E aí eu lembro direitinho da gente pensar como que a gente vai aos pouquinhos educar as pessoas, informar as pessoas. Então, a gente sempre postava assim, Isabela, 10 dias, né? O Enzo, 12 dias. A gente ia postando um nominho, né? Sem dizer sobrenome nem nada, com a idade. Para as mães, naquela época,
era o Facebook, a grande, né, meio de comunicação. Hoje todo mundo migrou para outras redes sociais. Hoje o Facebook não é o carro-chefe, mas naquele, eu acho que foi uma congruência. A gente não teria, talvez, a mesma penetração no mercado se não houvesse uma rede social como o Facebook, que estava pleno ali para mandar imagens bonitinhas, fofinhas, porque se a gente só falasse foto do seu nenê novinho, ainda ia dar medo. Mas aí, quando as pessoas começaram a ver que as fotos são bonitinhas, bonitinhas de verdade, e aí a gente foi entrando assim nesse... É isso, Carla, mas também não teria tido tanta abrangência se não tivesse muitas profissionais oferecendo, porque a nossa capacidade é limitada. Quantos bebês a gente consegue fazer num mês? Não, eu acho que tem então, espaço para todo mundo. Eu acho que só a gente entrou, teve um momento, que eu acho que agora está mais ou menos, agora eu não sei, acho que está tudo meio difícil de analisar por conta da pandemia, mas antes da pandemia também começou a ter um momento que pessoas entrantes não sabendo dar o real valor e ficou um pouco confuso quanto custa uma fotografia newborn, porque é lógico que cada fotógrafo tem o seu estilo, tem os seus gastos, tem o seu preço e atende um tipo de público diferente. Mas houve um período em que houve uma entrada grande de pessoas cobrando um preço baixo que meio confundiu ali as pessoas. Isso, de fato, aconteceu. Mas eu acho que elas mesmas começaram a ver que com aquele valor elas estavam pagando para trabalhar, né? Porque o cuidado que a gente tem que ter, limpar tudo, cada coisinha, né? Não é uma fotografia que dá para fazer em larga escala. É um cuidado delicado. Então, assim, é interessante ver que planos, perspectivas e também o acaso foi meio que moldando o mercado. E uma fotografia que se estabeleceu e que a gente vê que mesmo na época da pandemia, mesmo tendo diminuído, e diminuiu com certeza o número de ensaios, ele não deixou de acontecer, assim como outros ensaios fotográficos. Quer porque outros ensaios é questão de evento e realmente não pode ter evento, ou mesmo porque a pessoa vai economizar um pouco agora, ela não vai gastar para fazer um ensaio dela agora, mas o newborn é urgente, o newborn é agora, né? Então, a gente foi buscando, dentro do nosso jeito de trabalhar, redobrar os nossos cuidados e ver como que a gente ia lidar com essa questão. A Sinara é hoje presidente da BFRN, ela pode falar, é legal ela falar um pouquinho como foi a posição da associação, como foi importante como referência para os fotógrafos e para as famílias, né, Si? No início da pandemia, a gente teve bastante procura, né, dos fotógrafos para saber como se portar, o que fazer, né, porque vamos parar tudo, a gente para totalmente de trabalhar, como que a gente faz? E a gente trabalhou com o Brasil inteiro. E era muito difícil falar para uma cidade bem no interior, por exemplo, de Goiás, falar para fechar tudo, sendo que o vírus nem tinha chegado, né? Então, a gente acabou fazendo uma série de medidas de segurança para ser disseminada para todos os estúdios no Brasil, né? Recomendando sempre para que eles atuassem conforme como o governo local estava atuando, né? Então, se o governo estadual, o municipal estivesse fechando, ele estaria fechando também, né? Mas eu acredito que, assim, não foi tantas mudanças assim. Na verdade, nossos cuidados foram só um pouquinho intensificados, porque todos aqueles cuidados que a gente já fazia a maioria deles. Álcool gel era o tempo todo, higienizar o local, a gente já higienizava, entendeu? Lavar tudo, ter o cuidado de ter pessoas reduzidas no ambiente. A gente nunca fez newborn com muita gente no estúdio, né? Sempre uma família por vez, limitando o acesso de outras pessoas. Então, a gente sempre teve esse tipo de cuidado. O que mudou foi o uso da máscara, né? E algumas pessoas aí fazendo, tipo, intercalando dias da semana para trabalhar, ou então também, tipo, impedindo as pessoas de entrar sem sapato, mas muitos estúdios já não deixavam as pessoas entrar no local com sapato. Então, foi assim, foram pequenas adaptações que o fotógrafo de recém-nascido teve que fazer, porque esse cuidado sempre existiu, né? Da nossa parte.
A gente sempre, a associação, acredito que tem um papel bem importante também, porque ela sempre foi assim bem pragmática em falar sobre os cuidados de higiene, os cuidados com o bebê, para poder ter um mercado cada vez mais seguro, né? Eu acho Então, que o mas Léo saiu. Não, mas a gente pode continuar. É ele que está gravando. Voltou. Caiu? ô, Léo, Léo, Caiu a você tá chuva bem na hora aqui emocionado. da gravação. Eu fui fechar a Tá janela. gravando. A gente Não, viu... tá gravando, não tem problema. Isso faz parte A gente do que acontece nesses. Eu estava pensando aqui que do que a Sinara estava comentando, o desafio, né, para quem está começando agora, então, na verdade, os protocolos já existiam antes. Se torna mais tenso em algum sentido ou não muda muito em relação a isso? Eu acho que sim, porque eu posso falar por mim, a insegurança que a gente tem, eu sei que eu me cuido muito, muito mesmo, e meu cliente, eu não sei como ele está lidando com essa pandemia, então eu não sei se ele está se cuidando muito ou não, então acho que eu tenho uma insegurança muito grande, uso a N95 e todos esses cuidados que elas estão falando, mas a insegurança, para mim, Os arquivos? Eu Acho que estou dá. gravando, Léo. faz edição. está gravando. Tá gravando? Deixa Tá. que eu gravo, Léo. Depois eu te mando. Peraí, mas eu tô... Tá gravando, vamos retomar. Ô, Dani, eu acho que você tem que repetir a sua fala, porque ele caiu enquanto você estava falando. O Léo travou, gente. Ele caiu de novo. Travou. Acho que... Mas está GG, gravando. hein, gente? Tá. Pronto, estou gravando. Léo, Então, vamos Voltou. continuar. ele fica indo e voltando. Aí a gente continua. Continua. Então eu vou Por retomar favor. o que eu falei quando caiu e assim faz o comentário. Eu estava comentando que eu pessoalmente fico insegura de receber as pessoas, porque eu estou me cuidando muito e fico com receio de não saber se as pessoas estão se cuidando ou não estão. A gente tem, pede para avisar se tiver algum sintoma para desmarcar, etc., remarcar, mas a gente não conhece o comportamento, a vida de cada um que vai lá. Então, isso para o fotógrafo para mim, gera uma insegurança grande e um pouco de medo, apesar de estar de máscara e todo o protocolo, etc. Eu me sinto com essa insegurança por não saber como o outro está lidando com a pandemia. Sim, mas o que acontece é que a gente também atende um público que ele já é um público que está se cuidando mais. São gestantes, são famílias com bebê recém-nascidos, eles também carregam esse tipo de preocupação, né? Então não é um público assim de alto risco que a gente está atendendo. No começo eu tinha a preocupação da gestante saindo do hospital, né? Tipo, falar assim, ela vai para o hospital, daí ela pode pegar o vírus no hospital, e aí então vou fazer esse newborn só depois de 2 semanas, de 14 dias, para saber que ela não tem nenhum sintoma, né, de Covid. Mas a questão deles entrarem no hospital e saírem do hospital, eles estão entrando agora com PCR, saindo com PCR, então é muito seguro a saída deles para o hospital e a saída deles de lá, né? Então eu acredito que a gente não está também com um público de tanto risco assim. Então está dando para trabalhar com um pouco mais de segurança, né? E aí, quando você falou de escalar, de fazer menos ensaios, até porque tem menos procura mesmo, faz menos ensaios que dá tempo da gente também sentir, né? Enfim, mas o medinho sempre dá. É interessante como inverteu a situação no sentido que, levando em conta fotógrafas e fotógrafos que estão realmente tomando esse cuidado, o risco passa a ser mais do fotógrafo do que do cliente, de tantos cuidados que a gente toma, né? Mas tanto é que
é uma coisa assim, é opcional. No começo, é que assim, ninguém imaginou que a pandemia ia durar tanto, né? Então, acho que no começo todas nós paramos e fomos deixando para depois os ensaios, mesmo que o nenê tivesse maiorzinho, enfim. Mas hoje, por exemplo, eu fiz a fotografia de um nenê de 1 ano, era um ensaio de newborn que eu ia fazer. Olha que louco, era o newborn que eu ia fazer, hoje eu fiz a fotinho dele de 1 ano, que eu falei assim, pelo menos de 1 ano. No meu caso, a maioria dos clientes que eu tenho, eu diminuí bastante, mas a maioria dos clientes são clientes que já eram minhas clientes, que já me conheciam e que então têm uma confiança. E daí que vai o recado para quem está começando também, é muito importante o bom atendimento. Você conquistou um cliente e trabalhar essa fidelização do cliente. Então, o atendimento bom do começo ao fim faz com que ele retorne. Então, a gente não precisa ir buscar novos clientes, porque é mais difícil, principalmente nesse período que a gente tem que convencer de que a gente pode fazer um trabalho seguro, né? Enfim. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho fundamental a gente falar aqui para todo mundo que é fotógrafo hoje. Que eu estou há 1 ano, nós todas, e assim, eu fechei o estúdio em abril do ano passado, e a partir daí eu trabalhei o ano todo. O segundo semestre foi normal, igual a 2019, em termos de movimento, mas eu trabalhei o ano inteiro de máscara. Então, eu acho que é fundamental a gente bater na tecla da máscara. A máscara protege, e protege mesmo quem está usando, né? Por mais que a gente sabe que tem clientes, que nossos clientes, a grande maioria está se cuidando, sim, mas eu tenho muita clientela médicos, como a gente estava conversando há pouco, né? Então, esse cara pode estar contaminado e ser um risco para a gente, mas eu, de fato, me sinto muito segura com a máscara. Eu acho que a máscara é a nossa ferramenta essencial de trabalho hoje. Ela me dá segurança, ela me deixa tranquila no sentido de que eu tomo todos os cuidados, mas eu estou falando de máscaras boas também. Não essas de pano que escorrega e que cai do nariz. Olá, máscara eu ia falar que tem que ser N95. A N95, não necessariamente, ela pode ser descartável com 3 camadas. Eu já pesquisei isso entre o pessoal médico, porque eu tenho usado mais ela, até que eu me sinto mais confortável na questão de respirar, e eles disseram que também é ótima. Mas, assim, esses cuidados básicos, máscara, lavar as mãos, álcool gel durante o ensaio, de qualquer coisa, recém-nascido, gestante, família, é básico, vai te dar segurança e vai te proteger, né? É importante ressaltar, desculpa, isso que a Laura está falando é super importante, e é importante desde já ressaltar que mesmo que depois que todo mundo for vacinado, por um bom tempo a gente ainda vai ter que ter o uso da máscara. Exato. Por um bom tempo. Até eu participei de um Clubhouse semana passada, até com o Léo da Fox, e nessa sala de bate-papo, acho que a Dani estava lá, tinha alguns fotógrafos de casamentos. E aí, gente, nós, fotógrafos de família, eu passei a avaliar um pouco e ver o que os fotógrafos de casamento estão passando. Quem estava passando nesse segundo semestre, teve muito evento, muito casamento. É um casamento pequeno, mas casamento pequeno é 40, 50 pessoas. E o cara está lá na festa, na baladinha do casamento, fotografando por 12 horas seguidas. Coisa que nós, fotógrafos de famílias, não estamos expostos. A gente fotografa por 2, 3 horas e olhe lá. Então, foi interessante ouvi-los, e a gente ficou muito na tecla da máscara nessa conversa, porque, de fato, é o que protege, né? Então, muitos deles passaram esse segundo semestre fazendo eventos dessa forma e protegidos. Eu, graças a Deus, estou protegida. Eu tô só... O Léo mandou uma pergunta para a gente aqui, mudando um pouco de assunto, que acho que a gente já falou bastante, né, da máscara e tal. Ele está perguntando, e para quem achava que newborn era modinha? Eu acho que esses 10 anos acho que comprovaram que não foi uma modinha. Não foi modinha, não.
É uma moda clássica, tá pra... anos. É uma modinha que eu vou dizer que é quase uma calça jeans já, né? Virou faz parte do seu armário, né? Eu acho que passamos por fases diferentes. Teve uma fase em que talvez moda nas produções ou nas poses ou no tipo de coisa que a gente fazia. Eu fazia muita coisa que hoje eu não faço mais. Exato. Fazia o bebê pendurado, eu pendurei em galho de árvore, pendurado em balanço e não sei o quê. Que hoje eu Lembrando que é Photoshop, tá, gente? Ela não pendurou nada. Mas coisas que hoje a gente mudou o estilo, né? A gente acha que ao longo dos 10 anos foi mudando de moda, de estilo, de tipo de roupinha de próprios, etc., acessórios. Na verdade, eu acho que o nosso estilo foi acompanhando o mercado de próprios, né? Tipo, conforme eles iam lançando alguma coisa, conseguindo fazer, a gente ia usufruindo daquilo que estava vindo para o mercado para a gente poder usufruir. Né? Porque eu acho que também tem um lado da gente que está fazendo há muito tempo. Eu enjoei de muita coisa, então eu acho que a gente tem esse negócio de querer se renovar, de querer fazer diferente. Hoje eu tento ir para um lado mais simples e menos com menos coisas do que eu fazia antes. Então acho que tem um lado da moda e tem um lado de você querer, você se renovar. Acho que isso na fotografia de modo geral. Eu penso na de grávida, comigo aconteceu. Também, né? Mas o estilo é uma coisa que muda, né? O estilo também evolui. O que a gente fazia há 10 anos atrás é diferente de hoje. Então, acho que uma coisa é moda, outra coisa é o estilo, né? Então, para mim, assim, hoje o estilo ele vai seguindo o que cada um entende que faz bem para ele, para aquele fotógrafo, né? E vai se caminhando, se criou vários estilos. Mesmo dentro da fotografia de família, você tem fotografia lifestyle, você tem de estúdio, você tem documental, você tem vários estilos, né? E no newborn eu acredito que é um pouco isso também, né, que aconteceu. Eu acho que também a gente não precisa estar em todas as modas, até porque aquilo às vezes não tem a ver com a gente. Então, hoje em dia o boho está na moda, enfim, tem outro estilo. E aquilo faz sentido para você como pessoa, fotógrafo, você quer fazer aquilo? Se não, você não precisa acompanhar aquela moda, né? Então tem muitas modas que eu não newborn, ela veio para ficar, ela não veio para ser uma moda, isso sim. Uma coisa eu acho que é só o estilo dentro da fotografia que cada um tem o seu e você segue ou não o mercado, vai à moda, mas assim, ela veio para ficar, ela está aí de 10 anos para cá, não tem nenhum indício de que vá terminar. Acho que os estúdios estão cheios, tem movimento, tem esse desejo dos pais de quererem esse tipo de foto, tem bastante procura, tanto que tem muito fotógrafo, né? O que eu percebi, assim, só para provocar um pouquinho o pessoal do casamento, é que eu tenho muitos clientes que não casam, mas eles têm filho e fazem ensaio newborn. Então, aí a gente consegue ver o nível que a fotografia newborn chegou, né? Que a fotografia de casamento era algo que era super tradicional, né? Então, tem gente que não casa mais, mas faz a foto. Mas vai ter filho, né? Então, eu acho que é legal falar também que a gente mesmo, por a gente trabalhar com bebezinho, a gente mesmo se desafia a fazer coisas diferentes para não ficar 10 anos fazendo coisas iguais. E sem querer, a gente também, quando a gente está falando a gente segue a moda, de repente a gente dita a moda também. Às vezes uma coisa que você faz para experimentar, depois as pessoas tomam como referência. E isso é um ciclo, né? Normal. Eu acho que a Simone falou uma coisa. O bebezinho sempre vai ficar nascendo aí. E eles são agora registrados no Canção Newborn. O Léo perguntou, para quem está pensando em se reposicionar, o que diriam? Depois tem mais 2 perguntas do Léo aqui. Se reposicionar... Então, eu fiquei na dúvida se reposicionar em termos de mercado ou não sei exatamente. Na sequência, ele perguntou, ainda dá para ser fotógrafa só de recém-nascido? Ele está falando de mercado. Eu acho que a gente tem que ser fotógrafo de família, né? Porque eu acredito que, falo assim, acho que um pouco pela gente, pelo que eu conheço do nosso mercado e turma,
a gente não faz só o recém-nascido, a gente faz grávida, faz recém-nascido, eu estou fazendo fine art, que já é criança maior, a gente faz, algumas fazem batizado, fazem festa infantil, outras não vão para evento, mas a gente acompanha a família, a gente faz fotos de família, de Dia das Mães, enfim, né? é o fotógrafo daquela família que chegou lá e a gente acompanha ao longo do tempo. Eu ia comentar só uma coisa. Uma coisa que não entrava e que agora faz parte desse portfólio de família também, que é uma coisa importante, acho que muita gente quer fazer foto do parto. Eu ia comentar uma coisa que eu costumo falar já há algum tempo, que houve na medicina. A medicina, os médicos foram se especializando cada vez mais, né, em áreas muito, muito específicas. E há alguns anos atrás, teve um movimento de voltar a existir o médico da família, que na verdade é o clínico geral, que é o cara que acompanha a história da pessoa, da família, e que ele sabe tudo o que acontece ali, e aí, para casos que precisa, ele encaminha para um especialista. E eu acho que é uma excelente analogia com o fotógrafo. Eu sempre tentei me posicionar como fotógrafa da família. Exatamente isso, porque eu acho que a gente pode, dentro da área do retrato, claro, né, que é o que a gente faz é retrato, né? Dentro dessa área, eu acho que a gente consegue atender, sei lá, 99% das necessidades de fotografia de uma família. E eu, particularmente, sempre pensei assim, eu não quero que meu cliente conheça outra pessoa. Sabe, de repente, ela precisa de 15 anos, vai fazer um ensaio de 15 anos, aí ela vai e conhece uma outra fotógrafa, e daí ela se encanta com alguma coisa, agora eu vou trocar. Então, eu sempre tentei cobrir tudo exatamente para fidelizar o meu cliente. Então, tirando grandes eventos, porque isso requer uma especialização que é muito diferente do que eu faço, né? Eu não tenho capacidade de fazer hoje, não tenho capacidade montada, né? De fazer uma festa, um casamento para 500 pessoas, de fazer uma festa de 15 anos, que, na verdade, para mim, hoje em dia, é casamento sem noivo, né? As festas de 15 anos que eram gigantescas e tal. Mas, tirando isso, a gente pode, acho que, fazer absolutamente tudo na família. Eu carrego um ditado que o meu pai sempre fala, assim, tipo, desde pequenininha ele fala, nunca coloque todos os ovos no mesmo saco. Então, eu acho que isso é para tudo na nossa vida, entendeu? A gente nunca pode apostar todas as moedas numa coisa só. Então, a gente tem que saber fazer as outras coisas, ser um pouquinho de tudo, assim, para poder, né, tipo, estar sempre presente no mercado. Quando uma área começa a ficar embaixo, você consegue correr para outra área, né? Então, não dá para ser tão especialista. Eu concordo com vocês, mas eu só acho que... O que, cara? Assim, esse período de pandemia, eu tenho meu estúdio, mas esse período de pandemia eu comecei a ir na casa dos clientes para eles não precisarem sair. E tem clientes que têm cachorrinho, gatinho, essas coisas. Então, eu aproveitei que eu estava lá e comecei a fazer, depois do ensaio newborn, algumas fotos dos pets. Comecei assim. Aí eu comecei mesmo para mim mesma, de brincadeira, só que eu vi que elas começaram a se interessar. E eu falei assim, poxa, tem esse outro mercado que... Eu que tenho gato, por exemplo, ninguém fotografa gato, enfim. E aí eu comecei a ver que dá para funcionar de um jeito diferente, também não necessariamente fazer a foto da família, mas a foto desse membro da família, que todo mundo que tem um animalzinho de estimação gosta dele como se fosse alguém da família. E durante a pandemia, o meu gatinho tinha ficado doente e eu fui no veterinário. Naquele auge da pandemia, eu perguntei, aí, está todo mundo fechado? Eu estou vendo aqui que tem movimento. Eu falei, senhora, mais gente começou a ter cachorro e gato como companhia. Gente que não tinha esses bichinhos começaram a ter. E eles foram e estão sendo os heróizinhos
da casa, porque não está fácil quem mora em apartamento ficar com criança, fazer home office e dar atenção, e os bichinhos estão sendo companheirinhos. Então, eu até lancei, às vezes eu acho que assim, ter esse olhar de perceber que você não precisa dar um tiro de canhão para acertar tudo. Eu moro num prédio que tem vários... Eu moro num condomínio que tem 3 prédios. Da minha janela eu vejo quem tem cachorro, quem tem gato. Entrei no WhatsApp e postei uma foto do meu gato, olha como ele é bonito. Todo mundo começou a postar com orgulho. Eu já mapeei lá quem tem. E aí eu falei assim, ó, eu estou aqui no seu prédio, a gente pode descer lá embaixo no jardim e eu tiro foto. Então, assim, às vezes, eu acho que é esse olhar de ampliar, se não está... É acompanhar o bebê, é o bebê que vai crescer, é o novo irmão do bebê, de repente, só o casal que não tem filhos, mas tem uma história. Então, a gente não pode se limitar nessa cestinha de ovo aí, como a Ci falou, e eu, pelo menos, tenho cá para mim. Para a gente também é legal, porque a gente não fica fazendo sempre a mesma foto. É lógico que requer ter mais conhecimento técnico, porque cada fotografia você lida de formas diferentes. Mas é um desafio bem legal para o fotógrafo, eu acho. E você viu uma oportunidade de mercado, isso é bacana, se reinventar, você encontrou um mercado que você não fazia. E né, a gente vai no meio da dificuldade, eu acho que encontrando saídas... essa parte de impressão que a gente sempre fez, mas hoje em dia... Eu acho que só queria dizer uma coisa aqui. Eu concordo com isso que a Simone falou, com o que a Sinara falou, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu concordo que quando você faz recém-nascido, é lógico que a primeira pergunta que vem a seguir e você faz também o bebê maior, e você faz também o batizado, e aí a pessoa continua com você, né? Assim como você consegue captar antes até essa mãe no ensaio de gestante, por exemplo. Mas eu acho que tem um cuidado aí para ser tomado também, que, primeiro, a gente não consegue ser boa em tudo. Então, é importante se especializar sim. Então, para quem está entrando ou para quem quer se reposicionar, se você quer fazer o newborn, você tem que se especializar e muito. Não dá para achar que porque você faz bem um bebê maior ou uma família, você vai conseguir fazer o recém-nascido. Eu acho super importante isso que você está falando. É muito importante, eu acho, você se especializar de fato, né? A segunda... Porque para o newborn precisa muito estudo, muito conhecimento. Precisa da técnica, dessa especialização. Precisa de algumas características individuais mesmo, de exercer a paciência, o carinho pelos bebês, o carinho, o respeito pelas mães que estão no momento frágil. Tem uma série de cuidados aí que os outros ensaios não é que não exijam, mas é num nível, numa escala infinitamente menor. Então, eu acho que esse é um cuidado para quem está pensando em se reposicionar, né? E a mesma coisa para quem já está no newborn e quer ir para outras áreas. Eu acho que você tem que também fazer aquilo que te toca, não ir só atrás de moda, sabe? Virou moda, fotografia documental, vou fazer. Então, não, você tem que ver que aquilo tem que fazer, tem que tocar teu ser, né? Você, como indivíduo, tem que se sentir tocado por aquela linguagem fotográfica, senão a coisa vai ficar vazia, né? Assim, a meu ver, né? Não dá para você só seguir o mercado. Porque está dando dinheiro, ou tem muita gente fazendo isso, eu vou fazer também. Que eu acho que no newborn até o parto, né, Lau? Até o parto, por exemplo, fotografia de parto é difícil a gente fazer, porque você fica parto, né? Então, assim, eu tenho duas coisas para mim muito fortes desde o dia que eu comecei há 10 anos atrás. A primeira, eu não vou fazer eventos, nem festinha, nem batizado, porque eu não gosto, eu não me encaixo naquela linguagem. Eu gosto de retratos. E 2, eu não vou fazer partos. Por quê? Porque eu vou passar mal, porque eu não posso ver sangue, porque eu não gosto de hospital. Então, são coisas que têm a ver com a minha natureza. Eu não vou ir contra a minha natureza só para fazer uma coisa que, de repente, dá dinheiro ou que a minha cliente quer. Mas como que eu fiz em relação a isso? Então, parto eu não faço mesmo, eu indico para as pessoas.
Agora, fotografia de eventos, eu realmente não queria perder meu cliente para outro fotógrafo, como a Simone falou, né? Porque a pessoa quer o batizado, quer o aniversário de um ano. Então, eu montei uma equipe de eventos, que são fotógrafos parceiros, que trabalham para os meus clientes, entregam as fotos para mim, eu faço uma curadoria das fotos, a gente faz todo o trabalho de impressão, de álbuns, tudo dentro do estúdio, com a nossa linguagem, né? Porque aquele cliente já vem no mesmo padrão de álbum de gestante, de recém-nascido, o padrão do álbum dele de festa de um ano vai ser igual. Então, foi a forma que eu demorei muito para chegar nisso, porque eu tive que montar uma equipe de pessoas que eu confiava, que carregam o meu nome, né? Junto às minhas clientes. E foi um processo, mas hoje eu estou super feliz em ter feito isso, porque eu consigo dar um serviço maior para o meu cliente, oferecer esse serviço. Mas foi uma forma também de eu não ir contra a minha natureza, não fazer uma coisa que me agredia, que eu ia fazer de má vontade, né? Eu não tinha prazer. Eu ainda tenho prazer em fotografar o bebê, a gestante e a família como um retrato. Isso eu acho que cada vez mais eu gosto mais. Agora, como conselho para outros fotógrafos de outras áreas que queiram ingressar na fotografia newborn, é muito importante esse recado de, independente de já ser um fotógrafo premiadíssimo, com fotos bonitas em eventos, conhecer luz, conhecer enquadramento, diagramação e tudo mais, é preciso fazer um curso de fotografia de recém-nascido, porque o que tange a parte do bebezinho, todos os cuidados para poder posicionar, como pegar no bebê, isso tem que ser muito levado a sério, porque é a principal parte da fotografia newborn, é esse cuidado com o bebê. E uma outra coisa que o fotógrafo newborn tem um pouco de diferente, talvez, de algumas outras áreas, é que o fotógrafo newborn ele também é produtor, no sentido que a gente que escolhe as produções das fotos, então, as roupinhas, os acessórios. Então, assim, não é uma coisa assim, o bebê veio e vamos fotografar com o que ele tem. A gente cria esse cenário, a gente cria essa linguagem visual da combinação dos acessórios e tudo mais. E por isso que a gente fica se renovando, porque a gente quer nunca fazer um trabalho igual para todos os bebês, embora que daria para fazer, porque uma mãe não vai ver a foto do outro, mas a gente mesmo gosta de trabalhar fazer o nosso portfólio variado dentro de um estilo. Então, deixa eu falar só uma coisinha. Eu concordo com o que você está falando, e nós aqui, por acaso nós todas, e a maioria, né, do pessoal que a gente conhece, trabalha assim e tem essa preocupação, essa consciência de como artista, né, de construir a sua obra, a sua arte. Mas isso tem muitos fotógrafos que contratam produtores de moda, que contratam profissionais para criar os looks, para criar as produções, etc. E eles só Mas isso eu acho que é mais no gestante, sim. Não, de newborn também, Dani. De newborn eu não conheço. E tem muitos que são é uma coisa tão de estúdios simples, que né? Começaram... eles têm um profissional... Gestantes eu tenho visto bastante, Coisas inclusive, produtoras de moda e ensaios muito bacanas, muito elaborados, com cara de editorial, inclusive. E então, gestante, eu já vejo esse movimento. Agora, mas o que eu ia falar também, alguns têm uma parceria com alguém que posiciona, e às vezes até casais. A gente conhece alguns casais. O marido fotografa e ela é que posiciona e que escolhe. Mas eu sei de estúdios que faziam ensaios grandes e eventos, etc. E quando começaram a entrar nessa questão do newborn, não tem esse cuidado personalizado do fotógrafo querer criar um cenário, criar um look, criar um visual. Ele tem uma funcionária ou alguém contratado que faz isso, e ele só clica. Eu só estou falando que no começo a gente era muito assim, todas nós éramos muito banda de uma mulher só, de uma pessoa só, né? A gente fazia tudo.
E eu acho que hoje o mercado já mudou e já tem outras formas de trabalhar. Tem outros fotógrafos que não gostam, não se sentem bem, não têm segurança de trabalhar, de manusear o bebê, e que contratam pessoas com essa habilidade para fazer isso por eles. É legal porque aí também dá opção para aquela pessoa que não se sente habilitada para isso, mas tem alguém que está fazendo isso de forma segura e está fazendo a empresa dela atender esse cliente para ela não perder, né? Então, eu acho que são caminhos, eu acho que é bem legal. Eu acho que uma coisa que é legal só salientar é que sempre assim, o ensaio de gestante reforça o ensaio de newborn e o ensaio de newborn reforça o ensaio de gestante. É como se um estivesse alimentando o outro. Porque houve uma época que o ensaio de gestante também estava caindo em desuso, em deshábito, vamos dizer assim, e ele é um ensaio que as pessoas fazem. Então, assim, é legal ver isso, que dentro desse universo da fotografia de família, embora todo mundo... As pessoas não têm mais a câmera fotográfica, mas elas têm um celular bacana para tirar foto, elas escolhem esse momento especial da vida delas, que é gestar um bebê e depois ter a foto do bebê bonitinho para vir viver nesse mundo, elas escolhem um profissional. E essa é uma coisa que não existia no mercado, passou a existir e não é moda, pronto, né? Eu ia comentar uma coisa, que você falou que um ensaio alimenta o outro e tal, né? Só um comentário de uma visão minha, de uma atitude minha, quando eu comecei. Eu sempre tive um PDF, um arquivo, que as pessoas, sempre que ligava ou mandava e-mail ou mandava lá no Facebook pedindo informações, eu falava, é muita coisa, né? Porque a gente tem que falar do bebê, tem que falar dos custos, disso, daquilo. Eu tenho um PDF, eu vou te mandar o PDF. E nesse PDF ia junto fotos de gestante e fotos de recém-nascido. Então, às vezes ela nem sabia que eu fazia foto de gestante também, porque no Facebook estava bombando bebê e eu só postava recém-nascido. Aí ela recebia aquilo e falava, você também faz gestante? Também existe ensaio de gestante e tal. E a mesma coisa quando me pedem o PDF de gestante, eu mando de gestante, mas vai a informação do recém-nascido também. E aí, sei lá, 80% fecha os dois, né? Só não fecha os dois quando a grana não dá e aí sempre prioriza o newborn. Eu não tenho nenhum cliente que fez gestante e não fez newborn, mas tenho vários que deixaram de fazer o gestante justamente porque acaba fazendo de alguma outra maneira, mas o newborn... Vários clientes que fizeram só gestante e não fizeram newborn. Você tem? Então, eu acho que agora na pandemia eu tenho também. Gestante, elas continuam fazendo e o newborn nem sempre, mas acho que por conta da pandemia. A maioria faz os dois e depois faz o smash, enfim, continua com a gente, mas já começa com gestante. Agora eu senti na pandemia que não, que elas têm feito o gestante e muitas fazem newborn, outras não. Mas é por conta de uma situação específica. Mas eu faço igual a Laura, eu não faço parto também, eu indico para quem faz, não é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, eu tentei, não gostei, e eu não faço parto. E evento também já tem um tempo que eu deixei de fazer, e aí eu tenho 2 pessoas que fazem evento para mim. Então, a gente vai encontrando meios também de pensar no negócio, de pensar no que a gente quer fazer, né? No que a gente quer fotografar, no que a gente tem paixão de fazer. Então, a paixão, para mim, é o newborn, gestante, eu amo fazer gestante. E nesses 10 anos, vai um pouco mais da fotografia. A gestante, mesmo mudando de estilo, etc., foi uma coisa que eu tive com muita constância. Então, não teve épocas de ter, não ter. Então, desde lá de trás até agora, elas não deixaram de fazer. Mas o newborn, eu senti agora com a pandemia que sim, que existe um medo da mãe de tirar de casa
Então, para mim, agora tem esse caso, o contrário do que você está falando. Elas fazem muito gestante, mas o newborn nem tanto. O que teve muito esse ano de pandemia, o ano passado, eu me perco nos anos até de verdade, porque juntou 2020 com 2021. Eu não fiz, mas eu percebi no mercado uma coisa que foi assim, como as famílias não podiam fazer festas de aniversário, né, para as crianças, houve muitos Aumentou o Smash. práticos, o ensaio, toda a família lá com o bebezinho e o bolo, então aquele smash the cake, que não é só o nenê de 1 ano, mas de várias idades. Então foi assim, perceber esses caminhos que a gente, teoricamente, poderia atender, né? Eu acho que tem que perceber o que o mercado precisa, também aquilo do que você se sente à vontade de fazer ou não. Enfim. Eu também notei esse aumento de Smash. Ano passado eu fiz bastante, mais do que eu costumava fazer, e eu acho que por conta disso, as famílias falavam, ele não teve a festa de aniversário, mas a gente quer um registro daquele momento bacana, e álbum também, sempre fiz muito álbum, principalmente newborn, né? Mas o Smash não eram todos que faziam. E ano passado, em especial, muita gente fez o álbum de Smash, muito mais do que faziam antes. Então, os ensaios de Smash, para mim, também aumentaram muito, e as impressões de alguns tipos de álbum também. Então, o Smash foi um deles. Eu acho que as pessoas queriam e começaram acho que sempre deram valor, mas, assim, tinham ensaios que ela fazia o de newborn, mas não fazia o álbum dela de gestante. E a gente entrou com perceber o mercado. Então, teve uma época que a gente ficou sem fotografar, então a gente pegou e focou também em venda de álbum, que foi muito bacana. E teve bastante saída. Álbum de fotos que eles mandavam fotos do celular, a gente montava o que eles tinham vivido na pandemia. Então, isso a gente fez venda desse tipo de álbum. Aí fizemos uma promoção de tipo, olha, você tem o álbum do seu bebê, mas você não fez o seu de gestante, quer fazer agora? Então, a gente entrou também com muita impressão no ano passado inteiro e deu bastante certo. Foi uma coisa bem bacana. Eu também senti isso, que a venda de álbuns cresceu muito. Inclusive, o mês de fevereiro, acho que foi o mês que a gente bateu recorde de tantos álbuns que nós diagramamos lá no estúdio. E eu senti também que, eu não sei se isso é um efeito porque, assim, o nosso cliente, vamos dizer assim, ele é um cliente, pelo menos o meu cliente, que tem um poder aquisitivo maior e tal. Então, pelo fato dele não estar hoje tendo opções de lazer, né? Ele não está gastando em viagem, não está gastando em compras, não vai mais para shopping fim de semana, não leva mais as crianças para lugar nenhum. Então, assim, a partir do momento que ele resolveu fazer o ensaio, além de ser uma recordação da família, ele virou um momento de lazer para essa família. Sim, eu notei isso também. E eu tinha uma cliente que ela falou, o que você inventar, eu vou fazer. Eu estou esperando há 3 meses, porque ela vem de 3 em 3 meses. Estou há 3 meses esperando o dia que eu vou me produzir, que eu vou me arrumar, que eu vou me pintar, que eu vou maquiar e vou vir aqui com as crianças. Então, é o grau de ansiedade que elas estão chegando lá. E eu percebo também que elas não estão mais, essas famílias, comprando o ensaio mais barato. Estão indo para o ensaio completo, mais o top de linha, vamos chamar assim, com o álbum. São realidades bem diferentes, porque o meu público já não é um público com esse poder aquisitivo mais alto, tanto porque a região do Grande ABC não tem esse poder aquisitivo, né? É um poder aquisitivo bem mais baixo. E aqui já tá assim, tipo, você vê que as pessoas querem fazer as coisas, mas elas não têm dinheiro para fazer as coisas. Então, a procura existe, mas a venda não é concretizada, porque os valores, assim, para eles não tá sendo, assim, é o que tá barrando, entendeu? Tipo, deu uma marginalizada para, assim, que seria a classe que eu atendo, né, é um poder aquisitivo de uma classe C, vamos dizer, um quase B, né, que não é uma classe média, né? Eles estão passando por, assim, muitos desempregados, muitos não estão fazendo consumo de coisas supérfluas porque não sabem o dia de amanhã. Existe uma sensação de insegurança muito grande.
Então, assim, tipo, caiu muito, assim, tipo, para dizer que quase 90% das vendas, assim. E todo mundo que eu conheço que tem esse mercado tá nessa situação. É uma situação do país, né? Da grande maioria das pessoas. Ali o que ela está pincelando é uma pequena O fração. impacto, né? Eu acho que o que é importante a gente dar de recado para os fotógrafos e fotógrafas que estão nos assistindo é que, assim, o fotógrafo newborn, ele é um fotógrafo de família, então ele é esse clínico geral, como a Simone falou. Então, é assim, o importante, desde que você começa a atender, você começou o seu negócio, resolveu entrar na área, vai fazendo de forma organizada o catálogo, assim, salvando e ter listado quem são os seus clientes, saber o aniversário deles, saber, porque esse momento de pandemia, às vezes se você manda um WhatsApp para a pessoa, como vocês estão se virando aí, como estão as coisas, espero que, aí você põe lá o nome do bebê, espero que esteja bem, está chegando o aniversário, se quer fazer alguma coisa, você pode gerar uma vontade na pessoa que ela não estava pensando, que ela está triste e ela está tentando resolver, fazer o almoço, assistir a aula da escola com o menino, ela não vai sentar uma hora e parar a pensar, ai, daqui 2 meses é o aniversário. Se você já vem com a situação resolvida para ela, talvez um ou outro você ajude, porque o que a Lau falou é interessante, é um escape de um momento de alegria, de uma rotina que ficou, mesmo a gente estando nas nossas casas, é muito tempo, é muito estresse, criança tem muita energia, então, assim, o sair para o ensaio é um passeio, né? É um passeio. Uma experiência, né? É uma experiência. Às vezes É, é e até no uma ambiente festa. Eu elas se faço... sentem confiantes, né? Elas, como conhecem a gente, têm um vínculo, acho que sabem o quanto a gente se cuida e se sentem confortáveis de ir no ensaio, né? Uma coisa que a gente fez no estúdio também, que funcionou bastante esse ano, é fazer pequenas promoções. E quando eu falo promoção, não é baixar preço, né? Porque eu tenho por política não baixar preço, não dar desconto. Acho que são ações de marketing, né, Laura? Ações de marketing, Então, uma pequena ação que a gente fez, por exemplo, você dá um presentinho, a gente fala assim para o cliente, se você fechar um ensaio de aniversário até dia 30 de março, você vai ganhar um mini book sanfonado, que é um presente legal, né? Bem atrativo, tem um baixo custo para a gente, né? de produção, e é muito atrativo. Então, e aí a gente diz, você pode usar esse crédito até o final do ano, você não precisa fazer o ensaio agora, mas você fecha. Então, abril do ano passado, eu estou lembrando disso agora, abril do ano passado e maio do ano passado, que foram 2 meses terríveis de pandemia, a gente sobreviveu, assim, vendendo ensaios futuros, né? Eu falo que a gente vende futuro aqui, né? Porque... O nosso foi com álbum. Eu fiquei também um tempo fechado, e abril, maio, junho, enfim, eu usei para 2 coisas. Uma para vender álbum e outra para planejar como eu ia reabrir. Então, eu planejei, junto com a minha irmã, ensaio temático, e aí deu muito certo. E a gente fez o do circo, aí depois do circo a gente já fez Natal, e agora a gente já fez Alice no País das Maravilhas, enfim. A gente começou a planejar e ver que estava tendo bastante aceitação do mercado e isso foi muito bacana. Eu posso falar para o cliente, tá? Porque eu levei minha neta para fazer esses ensaios lindos, que elas fizeram uma coisa maravilhosa, incrível. E, na verdade, tive até que fazer pegadinha, tive que trollar a secretária dela. Foi engraçado. Botei minha filha para marcar a sessão com outro nome, com outra informação, porque ela não me passava o preço, ela queria fazer de graça. Eu falei, não, eu sou cliente. Ela não deixava. E aí, um dia antes, ou no dia
que foi quando a gente descobriu que era ela que ia. E aí não dava mais. A Karina, a assistente dela, queria saber o nome da criança, queria não sei o quê. Eu falei, bom, agora eu já paguei, aí já deu o valor, já descobri, está tudo certo. Tinha que mandar o comprovante de pagamento, né? Foi gostoso. Foram muito lindos os ensaios. Eu acho que você tem que manter mesmo essa linha, porque eu acho que você conseguiu desenvolver um produto tão completo, né, tão bacana, porque não é só o cenário, ela dá as roupas também, ela faz roupas a todos os tamanhos, e é muito caprichado, é tudo muito lindo. Então, eu acho que se você ganhou um mercado com esse produto, você tem mesmo que investir nele, porque é muito legal. E a gente fez uma coisa até que eu achei bacana, que foi... Obrigada, Si, pelo depoimento, e eu adorei te rever. Eu preciso levar a Betina. Foi uma oportunidade da gente se ver. Essa Alice aí, eu quero levar a B para fazer a Alice. Vou falar. Vamos nos encontrar no Alice. E aí, o que eu tive um feedback de fotógrafas falando que para a gente tirar esse nome de mini ensaio, porque não é um mini ensaio, era uma produção, né, de um ensaio temático, e a gente colocando esse mini dá uma impressão de que vai ser uma coisa pequena, rápida, barata, e não era o conceito que a gente estava querendo. Então, a gente queria fazer uma coisa realmente muito caprichada, mais luxuosa, um investimento maior, e com um tempo de fazer a foto. Então, a gente tirou agora da Alice, a gente não colocou mais mini ensaio, a gente colocou como ensaio, tiramos essa palavra mini, e a gente conseguiu subir um pouquinho o valor dele para sentir se ia, né, continuar tendo aceitação, etc., porque o investimento é maior, realmente, do que os outros ensaios que eu faço. E a aceitação continua muito boa. Consegui fazer bastante desse da Alice, ainda bem. O Natal foi excelente, então o circo também foi muito bom, mas o Natal acho que foi o melhor. Nunca tinha feito tantos clientes no Natal. E agora o Alice, né, a gente parou por conta da fase que entrando na pandemia, mas como ele não é característico assim, de Páscoa, de coelhos, etc., a gente vai continuar um tempo ainda com ele. E eu acho que focando também em outros ensaios temáticos, continuando nessa linha, foi uma experiência muito boa. Eu adorei. Legal falar que assim, esse trabalho da Dani está bem bonito, e é uma coisa que assim, as pessoas não sabiam que elas desejariam, porque elas não sabem, elas não têm ideia. Então, quando ela fez lá os primeiros e postou, e que de repente o Instagram dela se encheu de cores tão bonitas e ficou tão bonito, dá o desejo, né? Eu achei muito bonito aquele baralho que você fez. Então, não é uma coisa que as pessoas iriam pensar. E, de repente, ela fez um jogo de cartas de baralho com aqueles personagens do circo. Ficou muito chique, muito bonito. Então, às vezes, a gente tem que ter essa pegada de perceber um mundo diferente, né? É muito lindo. Eu dou muito valor para o impresso. Eu fiz quadros de acrílico, eu fiz uns produtos bem legais assim com esse ensaio de circo que eu achei que combinou muito com eles. Então, a gente vai se redescobrindo, vai inventando coisa, não dá para ficar parado, né? Eles são muito caprichados, Dani. Eu vou te dar até uma ideia. Chama seus ensaios de Fábulas Encantadas. Porque eles remetem ao universo infantil, qualquer ideia assim, sabe? Porque eles são uma coisa muito de fábula, de contos de fadas, ou de fábulas mesmo, e ele me remete à minha infância, que eu tinha uma coleção que chamava Fábulas Encantadas. Que a gente comprava... que uma das ideias, Lau, você falando isso, eu adorei o nome, é de fazer de fábulas. Eu e a Adri, a gente já pensou nisso no ano passado, ainda não colocamos, né, em prática, mas assim, uma das ideias é pegar essas fábulas assim que a gente escutava, essas historinhas, essas fábulas infantis, e fazer um temático de fábulas. Eu adorei o nome. Você é ótimo em marketing, já vou anotar. Você coloca assim, ensaio da Dani Margotto, Fábulas Encantadas, por Laura Osório. Sugestão da minha amiga Laura. Não, mas estava pensando aqui que é a experiência, né? O que a Dani está fazendo é vender uma experiência no momento que as pessoas estão precisando de sonho, de sair dessas coisas, né? É verdade, é muito lindo e é muito caprichado, nossa, os mínimos detalhes, assim, é muito criativo, sabe? Então... a gente tentou fazer uma coisa mais, assim, luxo, com, sabe, tecidos bacana, produção bacana, e que fosse uma experiência legal mesmo.
E o que eu contei dessa minha cliente, ela falava, olha, ela fez um do circo, e aí ainda não tinha chegado o Natal, ela falou, olha, o que você inventar, você me avisa que eu vou. E aí eu percebi assim, que já tinha uma confiança, tanto que do Natal a gente fechou antes de vender cenário, ou antes de mostrar o cenário, a gente fechou muito Natal, e eu acredito que foi porque o do circo, as pessoas gostaram muito e já estavam esperando uma coisa bacana de Natal. Você gera uma expectativa, né? De uma coisa que sim. fez ainda. E aí a gente tem que essa responsabilidade, tem que caprichar para não decepcionar. Mas você falou uma coisa que, só para... Acho que a gente já está no horário, né, Léo, e precisa fechar, mas só para não deixar a peteca cair e fazer a gente continuar aí remando e tendo esperança, né, que é o que a gente tem que ter no momento. Semana passada eu ouvi de uma cliente uma coisa que me marcou muito. Ela é mãe de um bebê de 1 ano. Ela tinha marcado ensaio para janeiro, aí ela acabou adiando. Aliás, minto, era o ano passado, aí pandemia, não sei o que, né? Ela empurrou para dezembro e empurrou para janeiro. Aí em janeiro ela empurrou para março. E aí, semana passada, ela veio e ela falou assim para mim, olha, eu sei que isso não é uma coisa essencial, né? Meu marido não queria que eu viesse, falou na cara dele, assim, eu nem queria que ele viesse, ele não queria que eu saísse de casa, porque a gente está se cuidando muito, não está saindo, mas eu já adiei muito e, para mim, é essencial fazer esse ensaio, porque meu filho está crescendo e eu não tenho o registro dele. Para mim é essencial e ele acabou entendendo. E aí eu ouvi aquilo e falei, nossa, legal, né? Me dá uma bacana, dá valor, né, ao que a gente faz, muito bacana. Sensacional. Poxa, muito bacana poder fazer essa conversa. Pena que Deus, aquelas coisas que acontecem, tempestade no meio, eu saí, voltei, mas eu fui acompanhando aqui, e muitas coisas que eu pensei, né, que fotógrafo newborn é de família, né? Não necessariamente de família newborn, mas o newborn certamente é família. E que a venda de experiências é algo importante, que pensar nesses projetos e buscar novos momentos também, sempre evoluir, e isso vocês construíram nessa história toda, né? E aí a associação na sua importância para o mercado e vai continuar encarando os desafios, um momento crítico, né, que a gente vê, mas eu queria só posso agradecer muito, assim, poder compartilhar esse momento com vocês e abordar essa história, né? E aí eu lembro do vídeo que a Dani me mandou, tem umas semanas, assim, a moça lá dos Estados Unidos pegando as coisas dela e dando também um reset no negócio dela, assim, e eu fiquei pensando que a gente tem que abraçar também, né? Mesmo para quem está começando, buscar coisas novas e saber se adaptar, né? Eu acho que é isso, né? Ela jogou um monte de próprios e separou a coisa. Não vou mais trabalhar com nada disso. Isso não tem mais sentido para mim e eu não quero mais trabalhar dessa forma. Ela falou: o que eu vou fazer? Isso tudo ao vivo. O que eu vou fazer eu não sei, mas isso tudo eu não vou fazer mais. E ela tinha muita coisa que, assim, cestinhas, etc. A Julia Kelleher, né? E ela mudou mesmo o estilo dela. E aí, se você olhar agora, as fotos dela estão muito clean, muito limpas. Ela tem postado foto de expressões da criança chorando e etc. Então, mas ela fez os stories e foi ao vivo esse de tipo, olha, gente, eu vou mudar meu estilo. Não sei o que vai acontecer ainda comigo. E ela é muito reconhecida internacionalmente. Na cidade dela, ela, né, tem muitos clientes. Ela fala que ela é acho que é a mais cara, etc. E aquilo funcionava como negócio muito bem para ela. Só que ela não queria mais fazer aquele tipo de fotografia. Então, ela separou tudo e assim, ela ria muito, parecia que era até de nervoso. Ela começou a separar. Isso, não quero mais. E aquilo, também não quero mais. E aquilo também não quero mais, não quero. Separou tudo. Eu falei, gente, não vai sobrar nada aqui. E aí ela mudou de estilo e a gente está acompanhando essas mudanças. E ela falou, é o que para mim agora faz sentido. Então, ela se mudou, se reinventou. Legal pensar que pode e deve haver muitos estilos paralelos, porque gostos têm paralelos, né? Sim. E assim, não todo mundo um faz isso e todo mundo vai pegar e fazer igual. Aí você
é legal ter essa assinatura, né? E é legal renovar essa assinatura. Mas é bacana você ver que tem que ter uma coragem até para você mudar, né? Porque você já está estabelecido no mercado e já está numa zona de conforto. Você já tem aqueles clientes que gostam daquilo e está fácil. E exige uma certa coragem de você fazer, se reposicionar, mudar de estilo e talvez de cliente, ou aqueles clientes voltarem, isso aqui num outro estilo que você está propondo. Então, teve uma coragem muito grande. Quando eu assisti isso, eu mandei para o Léo na hora, falei, Léo, olha, né, que coragem que aconteceu com essa fotógrafa. E a gente passa por momentos na fotografia que a gente pensa isso, né? Quero que estilo, quero mudar, não quero mudar, já faço isso, funciona muito bem. Vocês viram? O quê? Não ouvi, Laura. A Jinky Art, sabe quem é? Sim. A Jinky Arts faz uns retratos lindos também, com muita pós-produção. Então, ela foi para um extremo também. Ela era mega... A gente fez workshop dela, eu e assim. Muito tratamento. Agora, ela voltou para o preto e branco. Ela voltou para as origens. Ela criou um outro Instagram dela, que é Jinky... acho que é Jinky Black and White, uma coisa assim. Ela passou por problemas, né, da filha, de saúde, ela passou por muitas coisas na vida e ela parou durante um tempo e depois ela começou a fazer outras coisas, ela começou a fazer trabalhos manuais, os bonequinhos de feltro, e ali a fotografia dela também. Quando ela voltou, eu acho que nesse tempo que ela teve de parar e de focar na vida e na saúde da filha, etc., ela acho que repensou muita coisa e não quis mais, né, o que ela fazia antes. Então tem muita história bacana. Eu acho que tem um momento da vida da gente que a gente tem que repensar, pensar se vai continuar desse jeito. Eu não sei vocês, mas em vários momentos aconteceu comigo de pensar de desistir, sabe? Então a gente tem curvas, e eu acho que os fotógrafos que provavelmente também estão assistindo a gente também tem esses momentos. A gente não está passando um momento fácil para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, é verdade que não está fácil. Eu sei muitos fotógrafos desistir, mas eu acho que o negócio talvez seja não desistir por completo. Eu dou uma dica, é assim, mesmo que você não esteja fazendo um ensaio fotográfico agora, vai mantendo, pega as suas fotos antigas, porque e vai renovando, vai postando algumas coisas, que uma hora isso daqui melhora. Mesmo que você vá fazer outras coisas. Eu, pessoalmente, estou fazendo outras atividades que não fotografia e faço fotografia, assim, menos. Eu estou numa situação que realmente eu tive pouquinhos ensaios. Cheguei a pensar em desistir, mas assim, não, a gente já construiu, né? Eu não vou jogar fora. Então, assim, vai mantendo lá um pouquinho de informação, de repente alguém interessado aparece, enquanto isso, não se cobre. Eu acho que ninguém deve se cobrar demais neste período de pandemia para nada na vida, mesmo para os relacionamentos pessoais, algumas pequenas brigas de família que pode acontecer por causa de estresse. Está todo mundo estressado, está todo mundo carente. Então, eu acho que a fotografia é uma coisa difícil, porque é difícil a gente pôr preço, é difícil a gente entender o valor da gente mesmo, do nosso trabalho. Então, quando começa a entrar em momentos de crise, você se pergunta, você se analisa, será que eu fiz errado? Porque a outra está fazendo tanto sucesso e eu não. Então, assim, eu queria deixar esse recado para as pessoas também, porque, de repente, se elas veem, parece que o mundo está ótimo, a pandemia está acontecendo e a gente está falando aqui, está uma maravilha o mercado. A verdade, de verdade, é que não está, mas vai com força, né? Vai com força, vai trabalhando, aproveita para refazer, de repente, o seu portfólio, ou refazer, ou ter ideias novas para lança um pouquinho, depois vê se deu certo, se não deu, já lança outra coisa, e vai experimentando. E vamos junto que uma hora isso passa, está demorando, mas uma hora isso passa. Muito bom, muito bacana. Queria agradecer vocês, de verdade, muito Obrigada, bacana. Léo. Vocês. Obrigada. E dizer que foi um prazer, uma honra. Obrigada. E mais 10 anos aí pela frente, né? 10 anos. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Imagina. Uma delícia esse bate-papo. Obrigada, Léo. Obrigada, meninas. Muito bom. Vamos fazer uma sempre estar foto com todo vocês. mundo assim? Vamos, 10 vamos. anos. Como é que eu... Peraí, eu preciso pensar como que eu vou fazer. Tem timer aí? Não tem timer, não.
Como eu vou fazer isso? Tem que Chama chamar alguém de fora. alguém, peraí, vamos ver. Tem alguém aí por perto? Neizinha, vem cá. Neizinha. Ney. Aqui não tem ninguém, gente. Nil? Não, ele não está aqui. Vem cá um minuto. Pronto, consegui. Conseguiu alguém? Legal, muito bom. Vídeo depois, o que vocês acham? Espero que a próxima seja. Fica bem Vem cá. A hora que eu falar já, você só encosta o dedo aqui nesse pedaço e tira, tá? Tá. Vai, vamos lá, gente. Vai, Neizinha. Acho que foi, peraí. Tá vindo a tempestade aqui agora de novo. Deu certo. Deu certo? Obrigada. Beijo, gente. Obrigadão, Beijo. viu? Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, Léo. Valeu.